Muito bem, já estamos de volta, a hora do nosso quadro Consultório Médico. Estou aqui tomando o meu café, já estava batendo um papo aqui com o Dr. Heron, porque o assunto de hoje é muito importante, visto que a cada dia que passa, a gente vem aí acompanhando o aumento no número dos casos de pessoas que sofrem com a Covid-19. Mas a Covid-19 parece que é uma doença que ela não vem, passa e vai embora, não. Parece que ela deixa algumas sequelas. Então vamos dar bom dia para o Dr. Heron. Bom dia, doutor Heron. Seja bem-vindo aqui ao Tambor da Gente Manhã. Já estávamos aqui batendo um papo, gente, porque eu quero que ele diga para você aí de casa uma coisa que eu descobri, que fiquei muito surpresa, que é essa história da Covid ter aí a condição de deixar sequelas. Já tem, doutor Heron, uma comprovação científica, algum estudo que a gente sabe que ainda é muito recente para fins de estudos científicos, mas já é possível dizer que a Covid deixa algum tipo de sequela em quem tem ela? É assim, a gente chama de síndrome pós-Covid. Os pacientes eles podem sentir sintomas em diversos sistemas. Às vezes é neurológico, às vezes é cardiológico, às vezes é pulmonar. Dependendo de como sua imunidade vai responder ao Covid, você pode ter sintomas que podem durar 3 meses ou até muito mais tempo. E aí você pode ver, que você falou aí que são várias áreas, a gente pode ver de tudo. Exatamente. Desde, sei lá, uma queda de cabelo maior, Sim. até uma dor, pode ser uma dor na articulação. O que é que pode surgir aí? Dê alguns exemplos aí pra gente. Certo. Geralmente pode aparecer a queda de cabelo, pode aparecer cansaço, pode aparecer você não conseguir fazer as mesmas atividades que conseguia fazer antes. Tem tido muita perda de memória. É mesmo? Sim, tem depressão, ansiedade, quadros neurológicos. Está acontecendo de tudo. Em todos os sistemas pode acontecer alguma coisa. Gente do céu. E quem teve Covid, tem algum alerta assim? Olha, se você teve Covid, se você está sentindo, enfim, qualquer coisa, acenda o alerta. Geralmente vai ser os sintomas que você pode estar sentindo. O que é que você acha que está diferente na sua vida? O que foi que mudou depois que você teve Covid? Porque como os sintomas eles podem ser múltiplos, não tem como dizer presta atenção nisso ou nisso. Só sei que qualquer coisa que mudar depois do que você teve Covid, aí você tem que se alertar aquilo e procurar saber se aquilo é normal ou se é alguma alteração relacionada à doença. Dá para dizer assim, por exemplo, eu tive Covid agora, em junho. Eu posso colocar, assim, algum tempo para poder fazer algum exame, alguma bateria de exames, para ver como é que está o meu organismo, se tem alguma coisa ali fora do controle? Geralmente não tem um tempo que você possa dizer para terminar esse acompanhamento. Tem para você começar. Você pode começar com 1 semana, 1 mês, 2 meses e acompanhando de acordo com a sua evolução. Se você vai acabando os sintomas, não vai sentir mais nada, você não precisa fazer um acompanhamento tão mensalmente, por exemplo. Mas se você está tendo muitos sintomas, mesmo pós o Covid, é bom você estar acompanhando. Vai no médico que ele vai dizer quais são os exames para fazer e a periodicidade de fazer aqueles exames. Gente, esse assunto é muito importante. Inclusive, nos últimos dias, semana passada, a gente acompanhou uma declaração do governador do estado falando que há um estudo para que a gente tenha aqui na Paraíba a implantação de um centro pós-Covid. Tamanha a situação dos casos que estão chegando de pessoas que relatam, meses depois do acometimento da Covid, diversos tipos de problemas. E aí vai desde um problema mais simples até um problema mais grave, que é uma perca de memória, que é uma depressão profunda, né, doutor Heron? Exatamente. É bom ter muito cuidado. A gente não sabe também quais são todas as causas, as coisas que podem acontecer no pós-Covid, porque é muito novo. A gente ainda tem pesquisado o que é que pode estar acontecendo. Mas os que a gente já viu que pode acontecer, a gente tem que ficar de olho para evitar de ter uma piora, do paciente cair num quadro mais grave depois. E você veja que o quanto que a Covid ela mexe com o nosso organismo. Uma doença que tem a capacidade de ir no seu sistema nervoso e tirar seu sentido, né? Você não sente mais o cheiro, você não sente mais o gosto. Então, você imagina o que é que ela não pode modificar no seu organismo inteiro. Eu vou dar um exemplo, inclusive, que eu vivi, que foi uma pressão arterial descontrolada e silenciosa, que se eu não tenho um acompanhamento, por isso que eu perguntei aqui para o doutor Heron sobre a questão de, eu posso fazer um exame de tanto em tanto tempo. Se eu não tenho um acompanhamento, eu ia descobrir um piripaque. Então, é muito importante ter esse olhar para quem teve Covid, né, doutor? Sim, com certeza. Para quem teve Covid e para quem não teve também. No caso de pressão, diabetes, são algumas doenças silenciosas que a gente tem que fazer um acompanhamento. No caso, se o paciente já teve Covid, ele tem que fazer um acompanhamento mais específico, e fazer mais vezes. E ele pode fazer isso e acompanhar essas doenças que podem ser silenciosas, como pressão alta, diabetes, alguns trombos que podem causar também, o Covid causa muito trombo.
e esse acompanhamento tem que ser feito periodicamente. E outra coisa que é interessante é você estar mesmo atento a todos os detalhes da sua saúde. Porque a gente fala muito de Covid, que claro, né, é uma doença nova, está em evidência, mas existem outros problemas que continuam entre nós e que principalmente agora está em evidência. Eu vou até aproveitar o doutor Heron para ele fazer também esse chamamento, fazer esse alerta para você ir de casa. São as doenças que a gente já estava acostumado aí a conviver. Vou dar um exemplo. Dengue, chikungunya. Eu tenho ouvido muitos relatos de gente que tem reclamado dessas dores, desse sofrimento que essa doença causa. É também um outro alerta importante, né, doutor? Justamente. São as síndromes febris, que são zika, dengue e chikungunya. Tem voltado demais, a gente tem visto muito. E como alguns sintomas, como febre, também são similares ao Covid, você fica tendo que ter muito cuidado em saber diferenciar o que é o que. No caso da chikungunya, principalmente, é uma que pode cronificar, que pode durar mais tempo e causar muitas dores e muito sofrimento ao paciente. Ele tem que ter muito cuidado e pesquisar direitinho se é chikungunya, se é Covid, se é dengue. Quando tiver febre, procurar um serviço de saúde. E assim como a Covid é doença fatal, então não é assim, eu vou ali rapidinho no médico, tomar um remédio e vou ficar bom. Pode ser que sim, mas não é, né, na verdade. Exatamente, principalmente a dengue. A dengue tem a possibilidade de agravar muito mais. Então, sempre que você tiver febre, começar a aparecer manchinha, às vezes começa a ter sangramento. Você escova os dentes, aí começa a sangrar a gengiva. Você acha que é normal, mas não é. Pode ser do caso da dengue se agravando. Que interessante. Olha, doutor Heron é clínico geral, né? Tá aí fazendo a sua especialização, mas aí já fica a dica também para você. Se quem está em casa notou qualquer mudança, pode procurar um clínico. Qual é o especialista que essa pessoa deve procurar nessa consulta inicial? Pronto. A consulta inicial geralmente é feita com um clínico geral, que é ele que vai avaliar o que é que você está sentindo, se ele consegue resolver aquela situação ou se é preciso encaminhar o especialista. Na maioria das vezes a gente consegue resolver na clínica geral. Quando é mais complicado, a gente encaminha o especialista para ter um cuidado mais específico. Eu gosto de ouvir o que é que o médico tem para dizer, porque o dia a dia é que fala a verdade, né? O que o senhor tem visto aí no consultório, doutor Heron? O que tem chegado aí? Tem chegado de um tudo, eu sei, mas desses assuntos que a gente está tratando, o senhor tem visto muito no consultório? Tenho visto muito Covid, principalmente, e chikungunya. Muita gente dizendo dor nas articulações, febre, indisposição. Está acontecendo demais. Às vezes, você vê mais chikungunya do que a própria Covid em alguns lugares. É mesmo? Meu Deus, gente. Então, ó, ficou o alerta para você aqui, doutora. Muito obrigada. Nada. Muito importante trazer para vocês especificamente sobre a Covid, mas ele já colocou aqui que tem outras doenças que merecem nossa atenção. Então, fica a dica para você aí de casa. Procure um clínico geral. Não deixe para depois. Não espere o dia seguinte, né, doutor? Vá logo no primeiro dia. Não guarde doença. Não guarde doença. Obrigada, viu, doutor? E até a próxima. Obrigado. Gente, agora...